Fala pessoal, então aqui somos todos integrantes do grupo de pesquisa e extensão da professora Cláudia Brandão, que é o Arqueiros do Cotidiano. Aqui tem o nosso curso, né, que é Tessituras Identitárias em Latinoamérica, e a gente tem o nosso curso que é um pedaço desse curso principal, que é a Identidade Nacional e Regional Brasileira, uma colagem de culturas. Meu nome é Rafael, eu sou graduando em licenciatura em Artes Visuais, e eu vou deixar os colegas se apresentarem também, que eles vão estar ministrando junto comigo essa microaula aí para vocês. Oi, gente. Meu nome é Henrique e eu sou estudante de licenciatura, como a maioria aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou Isabelle. Tive alguns problemas técnicos, por isso que a minha imagem não está aparecendo. Quer dizer, minha câmera, só uma fotinha. E também sou estudante de licenciatura. Espero que vocês gostem da aula. Então é Não isso sei aí. se A gente também quem vai. está assistindo quer se apresentar também. Falem com a gente. Se apresentem, pessoal. Falem com a gente. Mandem Não um sei socorro, se socorro Scarelli. Ninguém vai morder aí, não. É só abrir o microfone e falar assim: e aí, pessoal, estou vivo aqui. Faço parte do curso também. E aí, gente, tudo bom? Eu sou Letícia, também faço parte do grupo, mas estou assistindo o pessoal. E é isso. É isso aí, Oi, Letícia. bom. Parabéns pela coragem. Então tá, vamos E aí? começar. Então, Bom, beleza. nossa proposta Então, de aula é falar um pouco sobre essa construção da identidade brasileira, né? E a gente vai tentar, então, iniciar esse debate e desmistificar algumas questões, tipo, será que existe mesmo uma identidade brasileira, né? O que é ser brasileiro? E a nossa abordagem vai ser um pouco mais histórica também, focada na história da arte. Ai, meu Deus. pode passar. Então, a nossa proposta conversa bastante com o conceito de identidade cultural, né? Então, eu já vou pré-definir aqui com vocês. Tem a professora Lúcia Maciel, ela dá um conceito assim de identidade cultural bem legal, então eu vou estar lendo aqui para vocês a definição. A identidade cultural é um sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns como língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros fatores. É um processo dinâmico de construção continuada que se alimenta de várias fontes no tempo e no espaço. Então, aí a gente já tem uma pincelada sobre identidade cultural, que é o que vai conversar com o nosso trabalho inteiro. E identidade cultural, então, aqui pela professora, pelo esse conceito dado pela professora Lúcia Maciel, são todos os mini fatores que contribuem para a formação de um certo costume ou de uma certa identidade. Aqui a gente entra em identidade regional e nacional também. Quando a gente estava fazendo o ensaio, a gente conversou bastante sobre isso e alguns fatores que influenciam pode ser algumas características como times de futebol. A gente também tem o caso do Rio Grande do Sul, que tem o costume de tomar o costume de tomar o chimarrão, e no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso tem o costume de tomar o tereré. Tem os times de futebol, que também são características que pegam e são mini identidades, assim, digamos assim, de cada cidade, cada região. A gente tem o Inter no sul, o Grêmio, mais para o estado de São Paulo é mais forte o São Paulo, o Palmeiras. Então, a gente tem todas essas características e fatores. Também tem os memes regionais, né? Que depois a gente vai entrar mais a fundo para falar. Mas é bem isso que a professora Lúcia Maciel diz. É um processo dinâmico de construção continuada que se alimenta de várias fontes no tempo e no espaço. Então, a internet acaba ajudando a difundir essa característica de cada região e, consecutivamente, a nossa identidade nacional também. Aí agora o Henrique vai apresentar a nossa proposta.
Bom, então, a gente propôs que vocês trouxessem para aula os materiais, né, para fazer a colagem, mas como a Letícia deu a ideia, pode ser digital também, quem quiser fazer. E então, enquanto a gente conversa aqui na aula, troca essa ideia, a gente propõe que vocês vão elaborando uma colagem, assim, com base na pergunta: quem sou eu, brasileiro ou brasileiro? E a gente já trouxe aqui, logo de cara, alguns exemplos de colagem, para a gente ter uma ideia, assim, do tema também. Colagens que conversam com esse tema, né? Tem esse artista chamado Célio Celestino, na série de colagens gigantes pela própria natureza, que já faz essa brincadeira com uma frase do hino nacional, né? Em que ele coloca essas figuras de povos que são marginalizados, né, na nossa sociedade, e ele coloca como figuras gigantes, assim, no meio de cenários, cidades, pontos turísticos. É bem interessante. Aqui uma frase, um texto dele sobre o próprio trabalho, em que ele diz que o meu gesto é uma mescla entre o saque de imagens em revistas de cunho hegemônico, de forte apelo iconográfico, produzidas com a finalidade de apresentar o que algumas nações possuem de exótico, e o antropofágico, no sentido de que me alimento desse material regurgitando novos universos improváveis, e que se situam no limiar entre a representação e a realidade. Aqui uma artista que trabalha com colagem contemporânea também, a Ingrid Bittar. Ela já tem um processo de colagens mais complexo, assim, mais minucioso, né? E aí tá o site dela também, se alguém quiser pesquisar mais a fundo o trabalho dela. Bom, a gente pensou em contar essa história, né, sobre a identidade cultural a partir de uma linha do tempo, com alguns elementos que a gente achou que era importante ressaltar, assim, que aconteceram na história do Brasil. E a gente vai falar, então, desde o século XIX, que é quando se instaura a Academia Imperial de Belas Artes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, até mais ou menos, né, os tempos de agora, assim, que se produz agora. É válido pontuar que a cultura no nosso território não começa com a colonização, né? Ela já existia com os povos originários aqui, só que a gente então traz esse marco temporal que é quando chega essa cultura europeia ocidentalizada e que supostamente vai tentar, a partir daí, construir uma ideia de nação brasileira. Então, como o Henrique mencionou, o século XIX foi marcado por alguns fatos, como, por exemplo, a chegada da família real portuguesa em 1808, missão artística francesa em 1816, a fundação da Academia Imperial de Belas Artes em 1816 também, no Rio de Janeiro, e como ele mencionou, foi aí que começou a se falar sobre uma construção de uma memória nacional, apesar de que seria uma arte brasileira, e em 1818 uma construção do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Essa primeira obra que a gente vai ver é A Primeira Missa no Brasil, de 1861, de Victor Meirelles, que também era aluno da AIBA. E com essa pintura, a gente já pode perceber que o ensino estava bem ligado às academias de arte europeia pelo estilo neoclássico que ela tem. E o que fica em evidência, por exemplo, é uma temática religiosa, não exatamente um tema nacional como era a proposta. Aqui a gente vê que o interesse era mais vender uma ideia de como queriam que o Brasil fosse visto do que como o Brasil era. E claro que isso também tem a ver com uma construção de uma propaganda do Império, já que o próprio nome da academia era a Academia Imperial de Belas Artes. Então, uma parte dos artistas da AIBA se envolve com isso. Também é o caso do Victor Meirelles, fazendo retratos do imperador e registrando comemorações oficiais, de uma forma bem romantizada. Bom, aí aqui, já no século XIX ainda, a gente entra num período romântico no Brasil, também seguindo a onda do romantismo que se desenvolveu na Europa, né? Em 7 de setembro de 1822, a gente tem a independência do Brasil, primeira Constituição em 1824. Em 1836 é publicado Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, que é tido como o primeiro poeta romântico do Brasil.
E em 1840, a chegada do daguerreótipo, que era uma das primeiras técnicas de fotografia que foi desenvolvida. Em 1840, essa tecnologia chega aqui no Brasil. Então, a fotografia vai se popularizar como essa ferramenta documental também, né? Porque antigamente não existia essa difusão de fotografias, tipo, em reportagens, no jornal, né? A partir do século XIX isso vai acontecer. Bom, o período romântico ele se caracteriza, então, nesse momento com uma busca de uma identidade nacional, em um resgate de tradições e valores de cultura popular, ainda sob uma perspectiva branca e eurocentrada, né? Porque a maioria dos artistas que estão compondo essa memória nacional não são brasileiros. E eles vão se apropriar de temas como a figura do indígena, a exaltação da natureza, regionalismos e a realidade social do país. Essa primeira obra aqui, romântica, se chama O Último Tamoio, do artista Rodolfo Almoedo, e é de 1883. E ela traz essa figura do indígena, que seria o último Tamoio, né? Que Tamoio foi uma confederação de indígenas que se levantaram contra os portugueses. E ele é segurado, assim, pelo padre José de Anchieta, né? Que foi um missionário bem famoso na história do Brasil. Essa obra é baseada num livro daquele poeta que eu citei antes, o Gonçalo de Magalhães, que se chama A Confederação dos Tamoios. E a partir dessa obra a gente percebe a primeira fase do romantismo, que é descrita como nessa literatura indianista, né, onde busca se colocar o indígena nessa figura de protagonista e mártir da nação, também numa tentativa de recontar o passado, né, da colonização, o passado presente ainda nesse tempo, desse passado trágico de genocídio do povo indígena. Daí, já a partir de 1879, e dessa tela, O Derrubador Brasileiro, o Almeida Júnior, que também era aluno da AIBA, ele já se encaminha para uma temática regionalista. Mesmo assim, dá para perceber que ele continua muito ligado ao realismo acadêmico, mesmo partindo para uma temática mais cotidiana. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente tem uma obra também do Almeida Júnior, O Violeiro, de 1899, e um conceito que é regionalismo. O regionalismo é uma manifestação ideológica, marcada por uma identidade social, cultural, imposta a um grupo, seja este pequeno ou grande. O regionalismo é usado para mobilizar sujeitos em torno de questões coletivas, envolvendo sentimento de pertencimento a um lugar ou região, daí o termo regionalismo. É comum o uso de símbolos que ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento a uma região. É um conceito que conversa bastante com o de identidade cultural que o Rafael já tinha apresentado. A partir de então, a gente entra no modernismo. O modernismo ele surge no final do século XIX, ele se estende até a metade do século XX. O movimento modernista ele surge com o objetivo justamente de todos os objetivos da história da arte. O movimento vai quebrando com o outro, e aí a gente vai, nesse caso, vai surgir o modernismo no Brasil com uma tendência que é, por mais que já tenha tido no romantismo e antes na Academia Imperial de Belas Artes uma ideia de trazer uma ideia de arte brasileira, que vai surgir ainda com mais força essa ideia de construir uma brasilidade. Então, o modernismo ele vai buscar por uma identidade brasileira, vai trazer conceitos muito fortes em relação ao nacionalismo, consecutivamente como no romantismo, nos outros movimentos mais antigos, tinha, principalmente na literatura, tinha uma ideia muito forte de ser mais certinho, mais engessado, também tem um certo humor e paródia, uma certa ironia também para construir esses novos parâmetros que vão ditar o movimento modernista. Isso não só na literatura, mas também nas obras de arte. Vai ter um relato muito forte do cotidiano, pintores, artistas, performances em relação ao cotidiano, uma revisão crítica do passado histórico-cultural, que é justamente isso que vai delatar a quebra dos parâmetros de cada movimento,
e um subjetivismo maior, que vai ter coisas que vão estar lá nas entrelinhas. É aqui que começa a surgir meio que o jeitinho brasileiro, que fica muito mais forte com o passar dos movimentos, e isso que, de certa forma, pelo lado bom ou pelo lado mal, vai pegar um pouquinho para criar a nossa identidade nacional. Então, a linha do tempo aí, entre 1871 e 1920, o Brasil recebe milhões de imigrantes italianos e japoneses que viriam trabalhar nas lavouras de café ou nas indústrias de São Paulo. A primeira greve geral da história do Brasil ocorre em 1917 em São Paulo. A Semana de Arte Moderna acontece em 1922 e também vai lançar artistas, não lançar, mas vai ficar muito mais forte o movimento modernista com a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade. E ao fim da década, em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. E, consequência, o principal produto de exportação do país, o café, sofre uma intensa crise. Em 1930, o Getúlio Vargas articula o golpe, né, que toma o poder do país, permanecendo até 45. Pode passar. Aí a gente tem a obra Operários, que é um quadro pintado em 1933 pela Tarsila do Amaral. Vem com essa ideia muito forte também da industrialização do país e conversa bastante com a nossa proposta, que brasileiro sou eu, porque essa é uma época que a industrialização está ficando muito forte em São Paulo e começa a vir um número imenso de pessoas de várias etnias, religiões para o nosso país, e daí a Tarsila acaba problematizando isso, né? Como que a gente define uma identidade nacional agora, uma identidade regional? São várias misturas de pessoas, então não tem como a gente definir a nossa identidade nacional através de só uma etnia, só uma cor, só uma religião. Então, aí ela faz a obra Operários para tentar sintetizar essa crítica, né? Que depois o Mário de Andrade vai fazer também, e daí eu vou trazer também mais nos slides mais à frente. Pode passar o próximo. Aí a gente tem a obra Samba, do Di Cavalcanti também, que é modernista. Tem um certo cunho de exotização do brasileiro nessa pintura, mas porque ele traz principalmente mulheres, ele traz mulheres no plano central do quadro, e ele traz a caracterização dos sambistas, pessoas de cor. Mas, assim, como a gente estava discutindo, não só nos nossos ensaios, mas em outras disciplinas também. Por mais que a gente tente criar essa visão de brasilidade, de que o brasileiro é único, eles tentam esses artistas, eles têm uma formação e influência europeia muito forte, então é uma ideia muito eurocentrada. Eles pegam e tentam exotizar de umas maneiras, tipo, um sambista ia andar pelado, tipo, nessa época, principalmente 1925, tipo, é uma coisa meio que inconcebível isso. E isso é criado com uma proposta de construir a nossa identidade brasileira, entendeu? Então são meio coisas que, tipo, faz a gente refletir, mas também a maneira que eles tinham de colocar a ideia de criação de uma identidade brasileira na época. Então, mas mesmo assim fica a crítica, né, em relação a isso. Aí a gente entra numa discussão se é um viés crítico que ele tenta fazer essa obra, ou se é num viés mais assim voltado para a opinião dele do que era o brasileiro. Se bem que vem também com essa ideia de romper com os outros movimentos, aquela coisa, toda coisa certinha, formal. Então aí mais para frente eu peguei um trecho da revista Amálgama, que também vem com essa ideia de passar a ideia do Mário de Andrade sobre essa problematização que a Tarsila também traz, que é como que a gente vai definir a identidade cultural do nosso país. Então, eu vou ler o trechinho aqui para vocês. A identidade cultural é, no geral, considerada como equivalente à da identidade nacional. Não é à toa, por exemplo, que os dois termos percorrem o conjunto de tradição acima indicada, em particular a história do modernismo e do regionalismo, que tão obsessivamente se prenderam a uma outra.
Macunaíma, de Mário de Andrade, é uma tentativa de responder ao problema que tanto angustiava acerca da identidade coletiva, que na sua imaginação se confundia com a sua própria identidade. Então aí a gente tem a obra do Macunaíma, e por mais que a gente esteja falando de artes visuais aqui, o Macunaíma depois, mais para a posteridade, ele ganha uma adaptação em filme. Então aqui eu vou tentar dar uma pincelada no filme com os movimentos, com todas as características do modernismo que a gente vai enxergando na história. Quem tem curiosidade também está nos materiais complementares, o filme do Macunaíma. E também tem o livro é bem mais legal, porque cabe interpretações para você ver, mas como são coisas meio subjetivas, às vezes, se você é uma pessoa que gosta de ver coisas mais diretas, é mais legal você ver o filme, porque aí já sintetiza meio que a ideia, né? Você vê aquela cena, mas meio que você já consegue ter uma noção do que está se passando. Então aí no slide central a gente tem a mãe do Macunaíma parindo ele, e é bem legal essa cena porque ele tem uma jornada convencional, uma jornada do herói totalmente fora do padrão, fora do convencional. Ele é dito como herói e ele não tem nenhuma característica de um herói, por assim dizer. A mãe dele pare ele, e daí tem os irmãos dele, que é o Manap e o Jiguê, e o Manap e o Jiguê falam assim, ah, coisa linda, bonito, fofo, e a mãe dele chega assim, deixa eu dar uma olhada na cara desse menino, e fala assim, ah, que menino feio. E então, tipo, ele nem bonito ele é um personagem muito feio, muito focado nos seus interesses pessoais. E aí o Macunaíma, ele tem muita dessa malícia brasileira, ele é aí que começa a surgir o jeitinho brasileiro. Ele, desde de pequeno, o Mário de Andrade já fala que ele tem vontade de brincar, e brincar aqui a gente tem um cunho sexual. Então tem a esposa do Jiguê lá na aldeia, e a primeira coisa que ele vai apalpar a esposa do Jiguê. Ele tem 6 anos de idade e ele já vai apalpar a esposa do Jiguê. E ele tem também ele tem um desenvolvimento muito precoce, tanto nessa questão de sexualização, quanto na questão também de reconhecer o valor do dinheiro. Tem uma frase bem legal que ele fala assim, Macunaíma não tinha vontade de trabalhar, mas quando tinha dinheiro em jogo, ele já se levantava logo para ganhar vintém, alguma coisa do tipo, tem uma passagem assim. Então, conta que o personagem ele é muito ligado com dinheiro, com sexo, e com a parte que ele pega as coisas, uma individualização muito grande, ele pega as coisas para si próprio. Então, aí depois disso, o Macunaíma, e por mais que ele seja uma pessoa que ele tem um amadurecimento precoce muito forte, ele vai falar só com 6 anos de idade. E quando ele vai falar com 6 anos de idade, o irmão dele fala assim, menino, você não fala não? Aí ele fala assim, ai, que preguiça. São as primeiras palavras que ele fala. Então a gente vê um herói que tem um desenvolvimento precoce em relação à sexualização e ao dinheiro, mas ele só vai falar, ele só vai se expressar com 6 anos de idade. Então olha que coisa louca com que o Mário de Andrade traz um movimento modernista para tentar construir essa ideia de brasilidade e romper com os movimentos passados, que nesse caso o romantismo. Então aí surgem vários acontecimentos. O Macunaíma ele pega e ele passa por um período fora de casa, que daí vocês podem consultar o filme. Assim, mãe, sonhei que perdi um dente. Aí a mãe dele fala assim, morte deve ser morte de parente, e ela morre. Então aí já tem uma outra expressão que também é uma expressão nacional. Eu acho que todo mundo aqui, não sei, mas eu já tinha ouvido essa expressão também ficou bastante marcada para mim, pelo menos no imaginário cultural popular, essa expressão é muito forte, perdi um dente, sonhei que perdi um dente, deve ser uma morte de parente. Então, a partir disso, o Macunaíma e os irmãos dele vão migrando de região em região, e nessa parte que eles estão migrando de região em região, eles encontram uma fonte.
E aí é bem legal porque essa situação ela elucida bastante as etnias do que estão presentes no nosso país. O Jigué, o Manap e o Macunaíma, eles estão indo lá, né, na viagem deles, e eles encontram uma fonte mágica. E daí o Macunaíma, sem saber, vai lá, se banha na fonte, e eles pegam, e aí tem o trechinho do livro para vocês irem lendo enquanto eu vou falando, mas basicamente o Macunaíma ele se banha na fonte, ele é negro e ele acaba ficando branco. E depois que ele acaba ficando branco, ele fala assim: Nossa, eu fiquei bonito. Todo mundo começa a falar assim: Nossa, que homem bonito. A mulher do Jiguê que está acompanhando ele fala assim: Nossa, mas você está muito bonito. Então, e ele é um homem branco, de certa forma meio loiro, então e com olhos claros. É dito que ele tem olhos azuis também. Então, tipo, aí a gente tem um contraste muito grande. O que é bonito e o que é feio? Quais culturas são relacionadas com maior importância e quais culturas são mais inferiorizadas, entendeu? Então tem esse padrão de beleza, essa ironia, por assim dizer, na obra. E daí, depois disso, o Manap ele vai e acaba se banhando também, só que a água ficou um pouquinho mais escura, então o Manap ele fica amarelo na fonte mágica. E daí, depois, o Jiguê vai lá e a água está quase acabando, e ele fala assim, só deu para molhar as plantas. O que ele diz às plantas? Ele diz a palma das mãos e a sola dos pés, que é comum em características comuns em pessoas de descendência africana, de pessoas negras, de cor negra. Então aí ele, por meio dessa brincadeira de uma fonte mágica, ele já consegue construir os três povos que são mais presentes no nosso país. Nesse caso, o indígena, o negro e o branco. E depois disso, eles acabam indo de região em região, e eles acabam chegando numa cidade. E na cidade, o Macunaíma ele tem uma reflexão muito grande em relação à vida na cidade, né? Ele, claro que tem toda a parte que conhece prostitutas, ele gasta dinheiro, ele é mau caráter, acaba roubando meninos, tipo crianças na rua, ele acaba sendo enganado também, mas tem uma reflexão muito forte em relação à industrialização também. Ele faz uma reflexão muito legal que aqui as pessoas são aqui não tem pessoas que realizam tarefas manuais. Ele chega a essa conclusão, que são tudo automatizados. Os robôs, ele diz que, de certa maneira, as máquinas são os trabalhadores, fazem as tarefas, e daí ele entra numa crise muito profunda. Durante uma semana ele fica refletindo sobre isso. Então já é uma crítica, meio que uma reflexão implícita sobre isso. Depois disso, o Macunaíma tem a imagem aí mais acima. Passa para o slide de cima para mim, por favor. O Macunaíma ele encontra a Si, e a Si é essa moça aqui do canto superior esquerdo, e ele acaba se apaixonando por ela. Mas é engraçado a parte que eles se encontram, por quê? Porque o Macunaíma, ele ele quer brincar com a Si, né? Então ele acaba violentando a Si, e ele não dá conta da Si, não. A Si vai lá para cima dele, bate nele e fala assim: mulher comigo é submissa, tal. E daí ele chega e ela fala assim: não, então vem aqui. E daí é engraçado porque ele dá toda essa de machão, mas depois ele acaba chamando os irmãos dele para socorrer ele quando ele está brigando com a Si. Mas mesmo assim, eles passam por toda essa parte de briga, mas depois a Si meio que se apaixona por ele, porque a Si também gosta de brincar, para vocês verem, tudo com cunho sexual. E daí, depois disso, eles acabam tendo um filho. O filho, no filme, o mesmo ator que caracteriza o filho do Macunaíma, negro, o mesmo ator que faz o Macunaíma negro é o ator que faz o filho do Macunaíma negro, porque ele muda por causa da água mágica, mas os genes dele continuam lá, tendo toda uma matriz africana, ele é negro. Então chega lá e é muito legal essa cena, porque ele aí relata o caráter dele. Ele chega a essa hora que está o Macunaíma branco olhando para o filho dele, os dois se estranhando,
ele chega e fala assim para o filho dele: ah, filho, você tem que crescer logo para ir ganhar dinheiro, ganhar bastante dinheiro para a gente. Por quê? Porque ele queria pegar o dinheiro do filho dele, já querendo explorar o filho dele e ir lá gastar com mulheres do filho dele, entendeu? O dinheiro do filho dele, explorar totalmente a família. E aí acontece várias coisas e a Si e o filho dele acabam morrendo. E a Si, ela possui a pedra Muiraquitã. Aí que começa a ter um propósito, digamos assim, um rumo à jornada do herói dentro da obra. O Macunaíma, ele vê que, quando eles estão brincando, ele vê que a Si tem uma pedra. E a Si, ele fala assim, eu quero essa pedra. E a Si fala assim, não, essa pedra Muiraquitã, ela traz sorte, ela traz riqueza, e eu não posso dar para você. A Macunaíma fala assim, ah, mas você não pode pelo menos me emprestar? Então e depois ela fala assim, não, mas você é o meu herdeiro. Se acontecer alguma coisa comigo, eu te dou a pedra Muiraquitã. Então ele acaba herdando a pedra Muiraquitã da Si, só que ele passa por um período que ele fica muito triste, porque ele gostava realmente da Si. Então ele vai para uma espécie de local afastado, rodeado por água, e ele acaba encontrando várias mulheres nesse local. E por mais que ele esteja triste, ele acaba meio que se envolvendo com essas mulheres, ele acaba perdendo a pedra Muiraquitã. E a pedra Muiraquitã era uma lembrança muito forte da Si, ele não queria perder a pedra. E por coincidência, um peixe come a pedra, e aí quem encontra o peixe, quem encontra a pedra enquanto está comendo o peixe, é o gigante Venceslau Pietro Pietras, que também ele é considerado como o gigante da indústria do comércio. E, enfim, ele é um empresário muito rico, mas ele é o gigante Piaimã que ele come gente também. Ele tem essa coisa de ser um canibal também. Então, aí o Macunaíma descobre que o Venceslau Pietro Pietra, ele pegou a pedra Muiraquitã e ele vai tentar recuperar de diversas formas. É muito interessante essa parte que ele vai tentando recuperar, porque tem um cunho sexual muito forte na obra Macunaíma, e o Venceslau Pietro Pietra, tem uma hora que o Macunaíma, o Venceslau Pietro Pietra está tão saturado já do Macunaíma, que ele coloca segurança, fica uma maneira muito difícil de ele acessar a casa do Venceslau. Então ele fala assim, vou me fantasiar de mulher. E daí, na hora que ele se fantasia de mulher, o Venceslau Pietra já tem uma certa queda por ele, e depois que ele descobre que o Macunaíma é um rapaz, ele fala assim, eu não tenho preconceito, eu também gosto de rapazes. Então, tipo, tem uma coisa de sexualização, algumas ideias que são, tipo, muito para frente dessa época do modernismo. E daí depois, caminhando para o fim da obra, o desfecho final da obra na Argentina, onde o Venceslau Pietro Pietra convida o Macunaíma para ir no jantar de casamento da filha dele. E daí no jantar de casamento da filha dele, ele fala assim, mas se eu entrar aí no jantar, você vai me emprestar a pedra Muiraquitã? Ele fala assim, vou te emprestar a pedra Muiraquitã. E daí ele chega lá em um jantar para que devorar pessoas, então eles iam devorar o Macunaíma. Só que acontece várias peças aí, e daí o Macunaíma consegue recuperar a pedra Muiraquitã. Só que o que acontece aqui? O Macunaíma, ele é um personagem tão egoísta, tão individual, que os irmãos deles, eles acabam fazendo esse retorno para a aldeia deles, a região onde eles estavam, só que o Macunaíma ele é preguiçoso, ele é egoísta, ele é um personagem muito mau caráter. Então os irmãos dele acabam se desligando dele, acabam deixando ele sozinho. E nesse meio tempo que ele fica sozinho, ele começa a contar todas as aventuras dele da maneira dele para um papagaio que ficava ao lado dele, acompanhava ele. E tem um dia que a obra rumando o final, ele chega e fala assim, nossa, faz muito tempo que eu não brinco, né, que eu não pratico, faço uma prática sexual. E daí ele fala assim, eu soube que água gelada é bom para tirar a vontade. E quando ele vai lá tomar um banho na água gelada,
ele encontra o Yara, que é também uma parte do folclore nacional entrando aí também na nossa história. E daí o Yara chama. Só que o Yara é uma criatura mística que come gente também. Então o Macunaíma acaba pulando lá. Ele não percebe que é o Yara, ele acaba pulando no rio e ele acaba sendo devorado por o Yara. E daí é um ponto onde a obra entra em divergência com o filme, porque no filme acaba ali, ele morre, e no livro ele acaba juntando os pedaços dele, se reconstituindo, e ele acaba virando uma estrela, uma constelação. Então, olha só que toda trajetória louca que é uma obra modernista brasileira. Todo mundo pega e fala, você pergunta assim, você assistiu Macunaíma? Ah, não assisti porque não sei o que. Não, tipo, é uma história muito interessante, muito legal, essas construções que o autor faz a respeito de toda essa identidade que é formada no movimento modernista e também forma a identidade do nosso país. E o mais interessante é a construção construção da obra literária, é que foi feito um tempo de pré-produção muito grande no Macunaíma, mas ele foi escrito em 6 dias. Então ele tem uma brincadeira que o pessoal faz quando vai descobrir a obra, que a obra foi praticamente psicografada, entendeu? Teve um tempo de pesquisa muito grande antes de construir a obra. Então, aí eu vou passar agora para o Henrique, que o Henrique vai falar sobre o imaginário do sertão no Brasil. Obrigado. Que doideira, Macunaíma. Bom, depois dessa viagem alucinante de Macunaíma, a gente vai entrar um pouco no tópico do regionalismo. A gente trouxe 2 regionalismos, né, específicos, porque o Brasil é cheio de regiões, então existem muitas culturas locais, assim, e não dá para falar de todas numa aula só. Aqui eu trouxe, então, um pouco sobre, para a gente entender como se construiu esse imaginário do regionalismo sertão nordestino, né? Só para contextualizar, sertão, antes de ser construído esse imaginário do sertão como essa região cultural de seca, sertão significava tudo aquilo que está distante do litoral, então, tipo, regiões que estão afastadas do litoral e das grandes cidades. Durante os anos 77 e 79 do século XIX, ocorreu uma grande seca na região do Norte e Nordeste. Tipo, essas grandes secas eram bem comuns, tá? Só que essa seca em específico vai se tornar famosa como a Grande Seca, porque ela foi a primeira seca documentada e, como eu tinha falado lá sobre a disseminação da fotografia também nesse século, ela vai ser uma seca fotografada. Então, tipo, as pessoas em outros estados, outros lugares distantes do Brasil vão ter acesso a, tipo, essas fotografias de pessoas em condições super precárias, né? Por conta da seca. Então aqui eu vou ler esse trecho aqui, que é um pesquisador que tem vários artigos numa revista do Itaú Cultural, que está disponível também lá no material complementar, que se vocês quiserem se aprofundar mais nesse imaginário do sertão, é uma obra bem legal de ler. A expansão da economia algodoeira havia levado à migração para o interior de uma parcela considerável da população, que se vê obrigada a migrar em precárias condições para o litoral por causa da seca, dando origem à figura do retirante, que se tornará um personagem constante na produção cultural nortista e posteriormente na nordestina. Então aqui para ilustrar eu trouxe essa obra do Portinari, que quando ele é criança e vai passar um tempo no Nordeste, ele vai também ter contato com a figura dos retirantes, e ele posteriormente acaba pintando isso com um tema modernista. A seca de 77 e 79 entrará para a memória como a Grande Seca e dará origem ao discurso da seca, tornando essa temática central no emergente discurso regionalista do Norte e base para a montagem do que passou a se chamar de indústria da seca. Então, por conta dessa disseminação da seca de 77 e 79, dessa disseminação na grande mídia, assim, essa seca vai acabar se tornando um problema nacional, né? Então, que as pessoas vão acabar cobrando o governo para que tome atitude em relação a isso, e vai se criar todo esse imaginário cultural também em volta da seca.
uma figura importante para que se criasse esse imaginário é o jornalista negro José do Patrocínio, que era um jornalista carioca, que ele foi enviado ao Ceará para documentar essa grande seca de 77 a 79. Ele publicou então um romance em 79 que chama Os Retirantes e que vai contar um pouco da história do que ele vivenciou lá. Aí, mais para frente, né, para a gente elucidar todo esse cenário que foi imposto aí pelo Henrique, a gente tem a peça teatral do Alto da Compadecida, que posteriormente vira um filme, né? E o Alto da Compadecida é uma obra que eu acho que é referência para construir o nosso imaginário assim da cultura brasileira. Todo brasileiro se orgulha da obra do Alto da Compadecida, porque são características muito legais que realmente estão presentes no povo brasileiro, mas mais frequentemente no sertanejo, né? O que constrói a nossa identidade cultural. Então, o Alto da Compadecida, ele tem como protagonista o João Grilo e o Chicó, que eles são dois nordestinos pobres que vivem de golpes para sobreviver. Então, aí a história basicamente inteira é o João Grilo e o Chicó. O Chicó é um mentiroso muito, muito descarado, e o João Grilo, ele é uma pessoa que usa muito a inteligência dele, a malícia dele. Digamos assim que essa é uma obra que pega alguns conceitos do modernismo muito fortes que foram apresentados lá com o Macunaíma. Porque se você for ver o Chicó na obra, ele trai ele trai a mulher do padeiro, na verdade, trai o padeiro com ele, o que pega e tem essa sexualização muito forte. A mulher do padeiro trai o padeiro com o vicentão. Então, e tem essa mística muito forte que é construída também através da religião. O João Grilo também engana bastante as pessoas, pega esse jeitinho brasileiro dele para tirar situações do contexto, acabar colocando em outro contexto que vão beneficiar ele. Então, digamos assim que o João Grilo é basicamente, ele inventou as fake news. O pessoal está falando que as fake news surgiram agora. Não, o João Grilo inventou as fake news muito antes. Então, aí temos também essa parte da mística, da religião. O Tribunal do Céu, quando o Severino de Aracaju ele é morto, o João Grilo é morto também, tem uma frase, alguns conceitos bem legais sobre o sertão e o povo que vive no sertão sertanejo, nordestino, que são colocadas pelos os artistas, atores que fazem a Nossa Senhora de Aparecida e o Jesus Cristo, né? Primeiro que Jesus Cristo já é colocado com uma cor negra aí, e ele fala assim, no Tribunal do Céu, quando ele é visto, eu vim aqui para causar com essa cor mesmo. Então, tipo, ele sabia que ia dar burbuliços no Tribunal do Céu, ele vir caracterizado de uma cor negra. E o João Grilo, por mais que todo mundo seja puxa-saco lá na hora, no final, no julgamento, ele fala, mas você com essa cor aí é Jesus Cristo. Então, tipo, tem uma paródia muito forte, mas com um fundinho de algumas críticas lá em relação ao que é belo, que é feio, entendeu? Essas coisas que também foram colocadas no movimento modernista. E tem uma frase bem legal, que nesse caso é dita pela Nossa Senhora de Aparecida, que ela fala assim, o João, tem uma hora que o diabo está condenando o João Grilo e está condenando o Severino também. E ela fala assim, não, o Severino foi uma pessoa que sofreu, eles são vítimas do ambiente aqui, né? Que é toda essa construção histórica da seca, toda essa coisa que deu a identidade do sertanejo, é colocada aqui no filme também para justificar porque eles enganam as pessoas, porque eles têm esse jeitinho brasileiro para viver enganando as pessoas. Eles foram todos marginalizados e foram coibidos a fazer esses atos para sobreviver, né? Tipo, tá na selva, é um animal comendo outro animal. Então, tipo, tem toda essa parte. E é mais legal ainda o final, porque no final Jesus Cristo
se disfarça, né, para estar testando a boa vontade deles. E para você ver, tem essa outra construção também, que o brasileiro ele vai lá, sofre, passa por tudo aquilo, mas ele não aprende a lição, porque o João Grilo ele vai lá e ele acaba falando assim, eles acabam dando pedaços de pão para Jesus, e o João Grilo acaba falando assim, mas você deu quase o pão inteiro. Ela fala assim, daí a Rosinha fala, mas às vezes Jesus se disfarça de mendigo para testar a boa vontade do coração dos homens. E o João Grilo fala de novo, mas Cristo, pretinho desse jeito, você tem certeza? Aí o Chicó, para dar uma aliviada no clima lá, fala assim, mas eu descobri que o Grilo, ele vem daqueles lados, eu descobri que o Jesus, o Cristo, vem daqueles lados da Bahia, então por isso que ele tem uma pele mais queimada, mais escurinha. Então, tipo, são todas brincadeiras assim que vão construindo a nossa identidade e também vão dando características do povo nordestino, povo brasileiro, aquilo que a gente simpatiza na nossa cultura. Aí agora a Isa que vai falar. Uhum. Tá, então a gente também trouxe um pouquinho do regionalismo aqui do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve contribuições do grupo de Bagé, que era um grupo de artistas, todos naturais de Bagé, e eles se ocuparam de registrar essa temática regional do Sul, usando a gravura principalmente, mas também pintura e desenho. E o grupo de Bagé também foi bem importante para estabelecer um sistema de divulgação de artistas regionais. E aqui a gente selecionou algumas gravuras do Glênio Bianchetti, e em questão de época, assim, essas obras elas estariam associadas ao modernismo. Só que se criou algo tão específico com essa temática e estética que fica difícil encontrar uma categoria para elas ou até algo que fale de cada obra em particular, assim. Mas eu acho interessante mostrar que existe o registro dessa identidade nacional, desse imaginário gaúcho. Pode passar. Pode passar. Também a gente trouxe uma referência literária, que é o romance do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que tem um filme produzido pela Globo, de 2013. E ela foi uma trilogia publicada ao longo de 13 anos. E a história acontece num período do século XVII até o século XX, e narra as questões de uma família, a família Terra Cambará, e tem como fundo todos os conflitos, como pano de fundo, assim, todos os conflitos que originaram o que hoje a gente conhece como o Rio Grande do Sul. E é interessante que o Érico Veríssimo, ele quebra um pouco essa coisa do romance histórico, porque ele criticava o romantismo exacerbado, assim. Ele trouxe na obra dele questões como violência doméstica, problemas rurais, problemas que o trabalhador do campo enfrentava diante dos grandes fazendeiros, questões que, na verdade, são até atuais, mas que não eram tratadas em livros de romance histórico. Pode passar. Então, aqui a gente já entra na arte no período da ditadura militar, nas décadas de 60 e 80. A arte nesse período ficou marcada por críticas ao imperialismo, à cultura de massa, ao autoritarismo e críticas sociais que se vivia naquele momento. Algumas datas que marcaram esse período foram o ano de 64, quando aconteceu o golpe militar. Em 1968, Gilberto Gil e Caetano Veloso são presos pelo regime militar, enquadrados no AI-5. E em 1969, o Carlos Marighella, um dos principais organizadores da luta armada contra o regime militar, foi assassinado. E outra coisa que é importante comentar é que vários países da América Latina tiveram, em momentos diferentes, mas no mesmo período, ditaduras militares iniciadas com um golpe. Pode passar. Aqui eu achei legal a gente trazer também algumas músicas, né, que foram censuradas durante a ditadura. Então, com censura durante a ditadura militar, a gente tem a música Apesar de Você, do Chico Buarque. Tem até o memezinho, né, que foi feito nesse governo do Bolsonaro, que é apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E, tipo, essa é uma frase que incitou as pessoas a trazer como ideal em algumas revoluções, revoltas. Então, aqui eu vou ler algumas frases para vocês das músicas, que elas remetem bastante
a revolução, o descontentamento da população durante a ditadura, e tudo isso está implícito nas músicas. Então, hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. Você inventou esse estado, toda a escuridão. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar juros, juro. Esse grito contido, aí tem este samba no escuro, a gente pode ver que tem uma relação muito forte com descontentamento e escuro, né? Triste aqui, ó, você que inventou essa tristeza, e daí no final tem, você vai pagar, é dobrado, e é dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar. Então a gente tem uma coisa muito forte, assim, através da música, que também é censurado. E depois, mais para frente, a gente tem também, para não falar que eu não falei das Flores, do Geraldo Vandré, que é muito, tipo, muito famoso, muito conhecido por todo mundo também, todo o período da ditadura. E aí a gente tem essa parte também, vou ler algumas frases aqui para vocês, que é: somos todos iguais de braços dados ou não. Tem nas escolas, nas ruas, campos e construções. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí já é incitando uma manifestação, uma revolução. Por isso a censura também. Ainda fazem da flor um mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão, que essa é a frase também que dá várias formas de protesto também, da florzinha contra as armas lá, e toda essa construção aí da ditadura militar. Então, aqui a gente trouxe uma obra do Abdias Nascimento. Essa pintura de 1970 foi feita na época em que ele se exilou nos Estados Unidos durante a ditadura. Ele traz alguns elementos figurativos. Ele usa o emblema do orixá Oxóssi, que é o arco e flecha, para recriar a bandeira do Brasil. E ali onde estaria escrito ordem e progresso, ele escreve o quê 4 vezes, que é uma saudação ao orixá Oxóssi. Eu acho interessante a gente trazer essa pintura porque ela entra bem nesse tema de construção nacional, já que ele usa a bandeira do Brasil. Pode passar. A gente também selecionou a Tropicália, do Hélio Oiticica, que é essa instalação de forma labiríntica e que também entra nessa relação de construção da imagem brasileira. Na verdade, a intenção dele não era mostrar uma realidade nacional, mas uma série de símbolos ligados à cultura brasileira. E a ideia de consumir esses símbolos, já que dá para interagir com essa obra, dá para percorrer essa obra. E aqui tem um trecho do que ele mesmo falou sobre ela. O ambiente criado era obviamente tropical, como num fundo de chácara. E o mais importante, havia a sensação de que estaria de novo pisando na terra. Essa sensação sentira eu anteriormente ao caminhar pelos morros, pela favela. E mesmo o percurso de entrar, sair, dobrar pelas quebradas de Tropicália lembra muito as caminhadas pelo morro. Então aí a gente tem a obra do Hélio Oiticica, a obra do Hélio Oiticica conversa muito com a população, né? Aqui, ó, ele fala de morros pelas favelas. Tá dando um eco aqui, agora passou. Então, fala assim: essa sensação sentida anteriormente ao caminhar pelos morros, pela favela, o mesmo percurso de entrar, dobrar as quebradas de Tropicália. Aqui nos Parangolés também não é diferente. O Parangolé é uma obra que ele veste, se for ver, é uma obra muito mais para frente do tempo dele, assim. O Parangolé é aqui ele fala que é uma espécie de capa que se veste com textos, fotos, cores e que serve como uma obra multissensorial. Ele fala assim: os parangolés do artista brasileiro Hélio Oiticica são um conjunto de obras que nasceram de uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão. O objetivo é dar ao público a chance de deixar de ser público espectador de fora para participar na atividade criadora. O Parangolé é anti-arte por excelência. Não se pode ir numa exposição de parangolés, o espectador veste a obra, e a obra ganha vida através dele. É a capacidade de autocriação, da expansão das sensações e rompimento.
Então, características que são muito fortes nesse artista que é o Hélio Oiticica, que tem uma conversa muito grande com o espectador, de você vestir a obra, de você andar pela obra. E a gente até falou, discutiu isso na disciplina também de pré-estágio 2 e também durante os nossos ensaios, que é até irônico colocar uma obra do Hélio Oiticica no museu, porque você não tem interação com o espectador. Então a gente fica no questionamento o que o Hélio Oiticica ia achar disso, de eles pegarem a obra dele e mudarem os parâmetros da obra dele. Acho que E aí é a gente entra importante, na contemporaneidade. só mencionando um pouco sobre a obra do Oiticica também, que antes dele teve a Lígia Pape também, que abriu esse caminho, né, para obra expandida, digamos assim, tipo, que sai da tela, do suporte tradicional e usa o espectador como um participante ativo da obra. Bom, agora a gente entra na contemporaneidade e para esse momento a gente trouxe a artista Rosana Paulino, que também trabalha bastante com colagem. E ela é uma artista visual brasileira, nascida em 67. Ela também é educadora e curadora. Ela se formou na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E o trabalho dela fala muito sobre refazer traumas, né? Traumas sobre o corpo negro, principalmente. Então a gente vai mostrar alguns trabalhos dela. Aqui é uma página de um livro de artista dela, que chama História Natural, 2016, que ela também trabalha muito com colagem nesse livro. Aqui algumas colagens dela, chama Geometria à Brasileira, porque numa fala dela ela diz que durante esse processo de abstracionismo no Brasil, a população negra e indígena acabou ficando de fora desse processo, né? Assim como o modernismo, que foi um movimento que supostamente constrói uma identidade nacional, mas que não é feito por pessoas que expressam uma grande população brasileira, né? Aqui é uma obra que se chama Musa Paradisíaca, que é uma impressão sobre tecido, e ela trabalha muito com essa ideia de cartões postais, né? Então, a ideia de Brasil que é vendida pelos europeus que vieram aqui e fotografam essa tropicalidade toda, e depois o próprio brasileiro vai comprar essa ideia do europeu para si mesmo, assim. Essa obra de uma exposição dela chama Assentamento, que ela, então, trabalha com essa fotografia, que é uma fotografia de um livro que é basicamente um livro de racismo científico, né? Que traz a imagem de uma mulher negra escravizada e nua. E aqui eu trouxe uma obra da Tarsila para a gente comparar, então, e olhar essa obra da Tarsila com esse olhar mais crítico, né? Por que que ela retrata a mulher negra nua? Por que é esse olhar exotizado sobre a mulher negra também? Que a Tarsila, né, que é uma pintora branca, teve durante a produção dela. Aqui mais uma obra da Rosana Paulino, que ela constrói esse mural que tem 11 figuras que se repetem e brinca um pouco também com essa ideia de jogo da memória. Se chama Parede da Memória. E aqui uma frase dela, em que ela diz que você pode ignorar uma dessas pessoas na multidão, mas você não ignora 1.500 pares de olhos sobre você. Bom, agora a gente chega numa... Aí aqui para encerrar, quer que eu fale? Fala. Para encerrar aqui, a gente fala então sobre o Brasil e os memes. Qualquer um poderia falar aqui sobre o Brasil e os memes. Na contemporaneidade, a gente tem muito com esse movimento do fim da arte, né? Na contemporaneidade, qualquer um vira um artista, qualquer um pode pegar e fazer uma imagem, uma composição que remete muito à nossa cultura e ao nosso cotidiano, ou novamente os modernistas aí. Então, é muito forte a cultura dos memes hoje em dia. Tem vários memes que sintetizam situações e constroem o nosso cotidiano, a nossa identidade brasileira. Então, atualmente, o Brasil tem sua identidade contemporânea fortemente marcada pelo uso das redes sociais, consecutivamente pela cultura dos memes. Porém, eis que surge a pergunta: como tudo isso começou?
Segundo a entrevista cedida à Global Voices, Gabriela Lunardi, uma brasileira que é estudante da pesquisa do QUT Digital Media Research Center, na Austrália, afirmou que o termo meme originalmente foi criado e usado na teoria do biólogo Richard Dawkins em 1976. Para essa teoria, meme poderia ser compreendido como uma transferência de ideias de pessoa a pessoa através da repetição. Então, aí, a gente tem como surgiu, digamos assim, segundo a Gabriela Lunardi, e a gente tem os memes, né? Tem memes que pegam mais um contexto nacional, por exemplo, o Stonks aí, o Doguinho Caramelo, para fazer comparações entre o que é raiz e o que é Nutella. A gente tem a senhora, que a senhora é aquela moça que ficou famosa muito pejorativamente, né? Porque ela batia ponto e ela não ia para trabalhar, e depois a entrevistadora foi correndo atrás dela, senhora, senhora, e virou meme também. Tem o meme do Senhor Incrível, que é mais recente, né? Que eles pegam o Senhor Incrível em duas vertentes, né? Uma que está com as colorações dele normais e a outra que ele está, tipo, meio na depressão. Então tem duplo sentido aí nos significados, né, com a mesma imagem, e a gente tem os clássicos, né, que é a grávida de Taubaté, que acho que todo mundo conhece a grávida de Taubaté. Taubaté ficou marcada de uma maneira muito, sei lá, pejorativa por causa do... E muito engraçada também por causa dos acontecimentos que estão presentes naquela cidade. Tem o encontro de praticantes de parkour em Taubaté, que também virou meme. Tem o filósofo Galopeira, que é o senhor que é morador de rua, e ele fala coisas sem nexo, sem sentido, e tipo, é muito engraçado também ver ele falando. Tipo, ele fala coisas totalmente fora de contexto que acabam viralizando na internet. E tem o Roi aí, Letícia, o cara do Instagram, e do Instagram não, do TikTok, que também ficou famoso, viralizou. E a gente tem uma série de outros memes, tem o meme da Batatinha, do Luciano Huck. Enfim, hoje em dia a gente está num cenário onde qualquer um pode assumir o papel de artista. É o que a gente falou então, anteriormente, o que eu falei anteriormente. Ah, hoje a pessoa pega, cria uma composição, e como a internet, com o surgimento da internet, o advento das redes sociais, qualquer um coloca alguma coisinha ali, se é uma coisa que todo mundo se identifica, vai compartilhando, e daí acaba virando febre nacional e estoura, e daí tem gente até que tem emprego de fazer memes. Então o Brasil é um dos maiores produtores de memes, empregam gente nessa área, para vocês verem a ironia que é. Então é uma coisa que é muito forte, a brincadeira, essa parte de tirar sarro, de ironizar tudo na A identidade gente, nacional brasileira. a gente trouxe essa ideia também dos memes, né, para tentar, tipo, incitar mais essa discussão de como a nossa identidade está sendo construída nesse momento, né, de pós-revolução digital que a gente vive, assim, como que a internet colabora na nossa construção de identidade. E aí, para não estender muito o tempo da aula, a gente vai lançar duas perguntas e abrir a palavra também para vocês participarem dessa discussão, que é, tipo, depois né, dessa revisão rápida, assim, sobre a história do Brasil, vocês acham que existe uma identidade única, exclusiva, nacional, algo que sintetize o que é brasileiro, assim? E também, que diferenças que vocês veem entre as obras que falavam de identidade no começo, que a gente apresentou, e das obras mais contemporâneas que falam de identidade, né? Quais diferenças vocês veem nisso? E se vocês já tiverem feito a colagem de vocês, a gente gostaria de ver também. A Lembrando que amostra. a colagem, como vocês pegaram aqui, tipo, pode ser um meme também sobre a linha do tempo, da história da arte. Tem que mostrar pra gente. Boa pergunta. É verdade, como que faz? Eu Estou de braços atados também.
Será que tem como mandar um link, uma coisa? Eu abro aqui, compartilho. Ou posta pra gente no chat o link. Eu acho que dá pra anexar coisas no chat também, de repente. Imagens. Pode ser. Aí o Henrique espelha aí pra gente. Abre a câmera, diz a Dena. Ou a Ana. Tá, vamos conversando. Então, vamos tentar entrar nesse debate assim, vocês que não estão falando. O que vocês acham disso, sobre a questão da identidade nacional? Existe, não existe? Não tem relevância existir ou não existir? Pode ser qualquer consideração, pessoal. Existe. Não Existe, existe né? Mas, realmente. tipo, Dois pontos e de aí, vista. você pode melhorar um pouquinho essa resposta pra gente? 50% existe. Por que você acha que não existe ali? Uhum. Com certeza. Eu Mas, Dendra, diria até você que a acha gente. Fala aí, Não, Rafael. pode falar. Você acha Não, eu só que. ia falar que eu diria que a gente. Eu diria que a Agora gente. fala você. Não, tipo, eu diria que a visão que o pessoal tem de fora, que está construindo a nossa identidade, em vez da gente pegar e construir uma identidade que realmente é própria nossa, a gente acaba se apropriando desse conceito que foi construído fora e acaba mais se baseando nessa visão de fora do que a gente olhando para aqui para dentro mesmo, hoje em dia. Deixa eu aqui tentar abrir a colagem, Letícia. Vamos ver. Estão vendo? Não faz sentido, Dani? Faz sentido. É uma viagem muito louca, mas faz sentido. Estão vendo a colagem? Ou eu tô maluco? Ficou bem Tô. legal. E você fez durante a aula? Hum, bem legal, Letícia. Parabéns. Calma aí que eu me perdi na discussão, gente. Uhum. Sim, é bem difícil, né? Sim. É o cotidiano, né? Vivido pelas pessoas do nosso país. O que está no nosso cotidiano é o que constrói a nossa identidade. Uhum. Acho que pelo jeito que o nosso país foi construído e explorado também, né? Tipo, a gente sempre tá sendo algo pro outro, assim, nunca pensando sobre os próprios problemas, talvez. Essa ideia que eu tenho, assim, sobre como que a gente lida. Ou
não lido. Sim. Uhum. E é massa também ver como os artistas contemporâneos estão trabalhando essa ideia da identidade, assim, tipo, justamente tentando resgatar. Acho que tem muito artista que trabalha com esse resgate de memórias e de refazer esses traumas, né, que aconteceram no país. Eu acho que a identidade é uma coisa que está sempre em construção, né? E pode ser que daqui um século, 2 séculos, as pessoas tenham outra noção de identidade brasileira do que a gente tem agora, assim. Talvez, espero que seja algo melhor do que a gente tem agora. Com certeza. É que agora, né, pelo menos o que eu percebo agora, é que o nacionalismo era muito forte anteriormente, e anteriormente não, bem recentemente o nacionalismo era muito forte. Se você for ver século passado, tipo, nas guerras, tinha toda uma construção. Está certo que isso foi se construindo ainda mais com a ditadura militar, essa ideia de construção de identidade nacional, de, sei lá, militarização e exaltar os costumes e tradições nacionais. Mas eu vejo que isso se perdeu muito hoje em dia. Hoje em dia, se você é só você falar fazer um tipo de questionamento, você lutaria pelo nosso país? Não, eu não lutaria pelo nosso país. O nosso país já está estragado, está afundado. Eu iria para outro país. E isso é muito forte hoje em dia, entendeu? Eu espero que mais para frente o nosso senso de nacionalismo mude e tenha um engrandecimento muito maior dos valores, né? Principalmente Acho nessa parte que política que a gente vive hoje. pode sim, Pode sim, Letícia. Letícia, fala aí com a gente. Oi, dá para ouvir? Uhum. Dá Então, sim. isso que você comentou agora sobre esse nacionalismo que tinha, tem muita ligação para fazer uma imagem do Brasil ser uma coisa fofa, assim, sabe? Porque como era parte militar, ditadura, eles ficavam criando essas coisas assim nacionais justamente para enaltecer uma cultura que meio que eles forçavam nas pessoas e ainda vendiam para fora. Era mais assim para criar uma fachada, sabe? Para ninguém, os gringos não perceber o que estava acontecendo aqui, que não tinha problema. E não sei, acho que é justamente por causa disso que até hoje em dia o pessoal se choca com o Brasil, sabe? Fica tipo, nossa, lá é super violento, como assim, né? Ainda tem muito imaginário daqui da gente ser um pessoal super alegre, gentil com todo mundo, só que isso foi uma ideia criada tipo, há um tempão, sabe? E não faz muito sentido. Uhum. Sim, com É, certeza também. acho que a Olivia falou também é importante de que nação é um conceito problemático, né? Porque toda essa questão de território é bem problemática. E daí entra o nacionalismo também, essa exaltação da cultura. Acho que é importante a valorização da cultura que a gente tem, né? E que surgiu no nosso território, mas não defender um país por cima de outro, eu acho. Porque isso já entra num quesito de dominação, né? Uhum. Sim, gente. Pô, muito legal a discussão que a gente conseguiu chegar aqui. E acho que é isso, né? Podemos encerrar, porque também já tá dando o tempo da nossa aula. E alguém do grupo quer falar alguma coisa? Agradecer? Mandar aquele salve, um socorro Scarelli. Hum, Não, acho que foi uma aula bem legal. A gente já tinha testado ela antes para ver como ficou. E, pô, ficou bem legal. Eu achei que na parte dos memes o pessoal ia curtir mais. Fiquei A sad, Dani, que o que a pessoal Dani deve estar com não deu tanta.
Linda, Oi, tá gente. falando. Gostei bastante da aula, Fala, principalmente Cristina. esse aspecto todo dos filmes, do cinema. Achei bem interessante, porque eu acho que ninguém tinha chamado isso aí. E outra coisa que eu queria dizer, assim, apesar da gente querer negar alguns aspectos da nossa identidade brasileira, é inegável que quando tu tá fora do país, tu reconhece um brasileiro à distância, seja por afinidade ou seja pelas características que a gente tem e que não vamos conseguir apagar, porque elas estão ali. A gente é expansivo, a gente é comunicativo. Então, isso aí, acho que é não estereotipando, mas faz parte essa coisa. Não é que a gente é alegre e está dançando carnaval todo o tempo, mas se caracteriza assim, em relação A gente a outros povos, né? um reconhecimento cultural, né, entre brasileiros, assim. Sim, cultural e da forma de ser, da forma de agir, de se comunicar, talvez. Uhum. Tá? Mas parabéns pela hora, tava bem legal. Obrigado por assistir. Se eu estiver andando na Europa algum dia, eu vou apontar o dedinho assim e falar assim, você é brasileiro. Então tá, gente. Muito Aquele obrigado, ali. assim, a todo mundo que falou. Espero que a discussão da aula tenha ficado um pouquinho na mente de vocês e que a gente pense sobre isso também para atividades futuras que a gente pode abordar na sala de aula, né? Tipo, revisitar essas obras modernistas e colocar isso em problematizar mesmo essas obras, né? Tipo, toda essa exotização de identidades e tal. E é isso. Pode crer, Letícia, vamos colar sim. Obrigado, gente. Obrigado pela aula. Eu não sei como funciona.